Nesta aula do curso de Paisagismo e Jardinagem, nós vamos falar sobre o projeto paisagístico. Meu nome é Patrícia Duarte Oliveira Paiva e sou professora do Departamento de Agricultura da UFLA. Um projeto nós denominamos como antecipação da obra, ou seja, é todo um planejamento que é feito para a boa execução da obra. E isso não é diferente com o projeto paisagístico. Ele deve antecipar como vai ser feito o jardim. Os projetos, normalmente, eles são compostos por elementos que traduzem ou eles indicam todas as estruturas, tudo aquilo que vai conter a obra. Ele também pode conter relatórios, conter tabelas, conter outras ilustrações que são pertinentes. Normalmente, nós começamos um projeto por estudos preliminares. Esses estudos, eles apresentam a concepção e diretrizes que serão adotadas, também vai apresentar a indicação de alternativas para determinadas situações e, por meio dele, é possível fazer a previsão econômica e ver a viabilidade física de execução desse projeto. O paisagista é um realizador de sonhos. Isso porque, às vezes, quando nós vamos conversar com o cliente, ele sempre usa algumas expressões ou ele sempre passa algumas frases tipo assim: eu imagino um jardim, eu sonhei com um jardim, o meu sonho é ter um jardim. E isso traduz assim, isso nos mostra como que é importante para essa pessoa ter um jardim em casa. Só que cabe ao paisagista interpretar qual é esse sonho, porque às vezes o cliente fala: eu gostaria de ter um jardim maravilhoso. Mas o que significa um jardim maravilhoso para esse cliente? Então, aí vem a interpretação. E para a gente descobrir isso, nós fazemos alguns levantamentos, algumas entrevistas, para entender o que o cliente pensa ou o que significa para ele um jardim maravilhoso. Nesse contexto, o jardim ele tem que ser a cara do cliente, ele tem que realizar o sonho, ele tem que ser aquilo que o cliente espera e não o que o paisagista pensa ou como ele pensa que deve ser. Às vezes a gente tem uma ideia completamente diferente daquilo que o cliente deseja. Logicamente que o desejo dele tem que estar baseado, tem que ser cumprido dentro de princípios técnicos, mas se atender a isso, nós precisamos realmente pensar e agradar ao cliente. Como é esse processo, então? Nós chamamos, isso é baseado na análise inventiva de absorção de ideia, que foi criado por um paisagista francês muito famoso chamado Bernard Lassus. Qual que era a teoria que ele utilizava? Ele dizia que quando nós vamos visitar um cliente, é como se o paisagista fosse uma esponja, tipo aquelas esponjas que a gente usa para lavar a louça, uma esponja limpa e seca. Daí, em conversa com a cliente, nós vamos começar a absorver a água, ou seja, absorver as ideias do cliente. Vamos espremer e aquilo que vai sair é a ideia, é a proposta para o projeto. Então é isso, nós vamos ter que ir totalmente abertos para a visita, para a entrevista, para tentar absorver toda a água, ou seja, todo o sonho, toda a ideia do cliente. Para a partir daí nós conseguimos filtrar isso, espremer e começar a ter uma concepção, ter a ideia daquilo de como vai ser feito o projeto. Então, nós começamos com os chamados estudos preliminares. O que é isso? São levantamentos e por meio deles é que nós vamos fazer os primeiros ou traçar os primeiros detalhes do jardim. Nesses estudos preliminares, nós precisamos fazer uma análise física da área para identificar aquilo que está presente. Por exemplo, é uma área plana, é uma área irregular, tem pedras, tem restos de construção, ela tem buracos, tem desníveis que precisam ser consertados, qual tipo de solo, tudo isso vai sendo identificado pela parte física, além de prever também aquilo que existe. Existe uma árvore já, existe um poste, fios, etc. E,
Ao mesmo tempo, nós vamos fazer o levantamento das expectativas dos usuários, ou seja, o que o proprietário sonha para aquele jardim é o caldo, o que ele pensou, o que ele gostaria que tivesse. Então, nós vamos ter que captar também essas informações. Vejam então o resultado de uma análise física. Nesse levantamento, por exemplo, foi identificado que existia uma árvore, de um lado havia vizinho. Isso pode ter várias conotações, por exemplo, se há janelas do vizinho que está voltado para dentro da parte do lote ou da construção, nós temos que quebrar essas linhas de vista. Nós temos as áreas que são mais ensolaradas, nós observamos o caminhamento do sol para saber aonde vai ter sol, aonde vai ter sombra no nosso espaço. Nós vamos ver aonde vai ser construído, por exemplo, o quintal, que foi feito nesse levantamento. Tem uma área com solo impermeável, existe um poste que está passando pela área do fundo. Então, isso é resultado da nossa análise física, aquilo que nós identificamos na visita ao terreno. Também na análise física, nós vamos fazer um levantamento histórico. Isso é muito importante quando nós estamos trabalhando com praças, com parques, porque às vezes há toda uma história por trás desse espaço e nós precisamos conhecer para não simplesmente chegar, destruir tudo e construir algo novo. Às vezes nós precisamos de respeitar o passado, aquilo que já ocorreu no espaço. Também vamos fazer a identificação dos processos de evolução física do local. É outro ponto importante. Por que serviu essa área no passado, como que foi feita toda a movimentação, e isso faz com que identifique elementos que devem ser aproveitados ou espaços que não devem ser utilizados. E também vamos identificar as práticas do lugar, ou seja, quais são os costumes das pessoas, daquelas pessoas que utilizam o lugar. De repente, o paisagista ele pode prever colocar uma determinada estrutura que não é algo que a família ou que a população do entorno utiliza e vai ficar alguma estrutura em desuso. Então, quando se identifica essas práticas, ele vai propor aquilo que é interessante, que pode ser importante para os usuários. Quando se faz o levantamento das expectativas, nós vamos considerar algumas coisas em relação aos usuários. Tudo isso é feito através de uma entrevista. Se o usuário é o proprietário de uma casa, nós vamos fazer entrevista com a família, ou principalmente com os proprietários principais. Se for uma área pública, nós temos que entrevistar as pessoas que estão no entorno, que vão ser os possíveis usuários. Assim, nós vamos fazer uma análise socioeconômica para ver quais as possibilidades de gastos, mas também qual será a estrutura ou aquilo que as pessoas vão ter preferência de uso. Vamos fazer uma análise da cultura local. Isso é feito principalmente para áreas públicas, mas não impede que numa residência também nós vamos identificar as práticas e costumes da família. A finalidade para a qual o jardim vai servir, para que as pessoas esperam, que as pessoas gostariam que tivesse no jardim. Vamos ver as apropriações paisagísticas do local, ou seja, quais são os tipos de plantas, de grupos, de espécies que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas admiram. Em determinadas localidades, por exemplo, as pessoas podem ter preferência grande por frutíferas. Em outras localidades, as pessoas podem preferir espécies anuais. Então, isso pode mudar bastante de local para local. Daí a importância de fazer esse levantamento. Também nós vamos verificar a apreciação estética dos usuários. Então, nós vamos ver, por exemplo, no caso de uma residência, qual o tipo de planta que as pessoas gostam ou que não gostam. Logicamente, não é fazer uma lista, porque aí eles vão estar fazendo o planejamento, o projeto para você. Mas é que as pessoas possam indicar alguma espécie que não gostam realmente ou alguma que eles teriam uma grande preferência que tivesse presente no jardim. A partir disso, nós vamos fazer um plano conceitual. O que é isso? Então, quando nós fazemos um esquema conceitual, nós estamos ligando elementos, colocando aquilo que foi levantado, tanto pela análise física, quanto a análise dos usuários, e vamos fazer interligações. Então, para a gente ver para qual linha, para quais elementos que nós vamos tender.
Assim, a concepção de um projeto, ele está associado a uma ideia mestre do mesmo. E essa ideia mestre, ela é resultado do plano conceitual construído, que por sua vez foi resultado dos levantamentos realizados anteriormente. E com isso, essa ideia vai ser a motivação que vai desencadear todo o processo de criação. Essa ideia mestre, ela pode ser uma árvore, pode ser uma cor, pode ser um estilo, pode ser uma estrutura que seja de grande utilidade ou de grande desejo que componha o espaço. Então, qualquer coisa pode ser uma ideia. E aí, a partir dessa ideia que tudo é planejado. A concepção, então, esse conceito e essa ideia mestre, ela vai ser base para se definir qual vai ser o estilo e, logicamente, qual o traçado do jardim. O estilo é aquilo que vai dar personalidade para o jardim. E isso vai depender, logicamente, é uma consequência de tudo que já foi feito anteriormente. Nós normalmente podemos ter um estilo que seja mais formal ou um estilo informal. E isso vai depender do objetivo, da estrutura, do design arquitetônico, das preferências, para se definir para qual linha vai seguir. Nós estamos falando da escolha dos estilos, nós podemos ter estilos mais clássicos, alguns mais formais, como os estilos italiano, francês, inglês, oriental, como nós podemos trabalhar numa linha mais contemporânea e desenvolver algo no estilo, num segmento mais tropical ou mais temperado, mediterrâneo, trabalhar com xeropaisagismo, um estilo minimalista, ecológico, ou então fazer até misturas, e nesse caso nós temos que fazer algumas transições para fazer as adaptações dos diferentes estilos. E aí então, nós vamos fazer o que nós chamamos de zoneamento das funções, ou seja, nós vamos dividir a área de acordo com a função que vai ter cada espaço. Então, veja, nós temos uma área que eu estou chamando de área silenciosa. A função dela é ter silêncio. Ao mesmo tempo, eu tenho uma área que ela vai servir de acesso. Essa é a função. Eu tenho um espaço que vai ser área de serviço. A outra função vai ser área para crianças e área como pátio. Preciso pensar na área para o cachorro e também uma área que eu já estou pensando onde vão ser colocados os canteiros de flores. Então, isso é o zoneamento. Nós vamos dividir o que vai ter em cada espaço dessa área, baseando no levantamento realizado anteriormente, tanto físico como de expectativa. Feito o processo de zoneamento das funções, nós vamos passar para o processo de criação, que é feito em alguns passos. Primeiro, nós vamos fazer uma setorização de espaço, depois definir volumes e massas, definir caminhos e linhas de vista, definir as formas, texturas e cores e escolher as plantas. Este assunto ele é bastante longo e nós vamos tratar em uma aula específica sobre esses passos do processo de criação. Mas agora eu gostaria de passar algumas dicas, algumas informações sobre como nós devemos prosseguir com o projeto paisagístico. No projeto de paisagismo, nós devemos dar preferência para utilizar elementos agrupados. Vejam nessas imagens, os elementos eles vão sendo colocados próximos uns dos outros. Ao contrário, nós devemos evitar colocar em disposição aleatória, espaçada, pois essas não oferecem ordem, não oferecem aconchego no nosso desenho. Outra prática que é importante é colocar plantas similares, plantas que fazem parte de um mesmo grupo, devem ser colocadas próximas, agrupadas. Isso causa um efeito muito interessante, muito diferente de quando nós colocamos as plantas similares espalhadas, elas se misturam, fazem uma confusão e nós não conseguimos identificar muito bem a lógica do desenho. Também no jardim é importante que tenha um elemento dominante, aquilo que chama atenção.
Vejam, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos elementos espalhados, mas falta algum que chama atenção. Muito diferente dessa segunda imagem, que eu tenho um elemento principal, que é aquele que vai se destacar, que vai chamar a atenção no jardim. Também é importante ter conexão e ter unidade no projeto. Quando nós olhamos essa imagem, nós vemos no espaço vários elementos dispostos aleatoriamente, espaçados. Então, falta uma conexão entre desenhos, falta ter uma unidade entre aquilo que está sendo planejado. Ao contrário, nessa imagem que eles foram colocados juntos, foram colocados conectados, nós conseguimos perceber uma imagem única, uma situação única no projeto, ou seja, o projeto apresenta unidade. Outro elemento importante na composição é o equilíbrio. É importante que o equilíbrio seja feito em quantidade e em volume também. Então vejam nessa imagem que, apesar de estarem sendo utilizados elementos diferentes, nós percebemos que há um equilíbrio entre as duas partes do projeto. Então, existem números diferentes de plantas, os desenhos são diferentes, mas a forma como foram dispostos e o volume desses elementos provoca ou leva a essa situação de equilíbrio. Então, quando nós olhamos para o projeto, a gente consegue perceber um pouquinho disso. Vejam a situação também em que a unidade ela é proporcionada pela implantação de um canteiro. Na primeira imagem, as plantas estão dispersas, mas na segunda imagem, um canteiro de forrações fez a conexão entre as plantas. Então, é um recurso que nós podemos utilizar. Veja uma outra situação vista pelo esboço, em que nós percebemos as plantas e elas não têm uma união, não têm uma conexão. A árvore está totalmente isolada dos outros grupos vegetais. Como nós podemos resolver isso? Olha, esse autor, ele resolveu essa situação colocando uma cerca que tem a função não de isolamento, mas de ornamentação, e colocou algumas forrações embaixo. Com isso, ele criou a unidade entre os canteiros, entre as plantas que foram dispostas no projeto. Uma outra dica, uma outra situação que nós temos que pensar, quando nós trabalhamos em espaços que são longilíneos, são mais estreitos, espaços mais compridos. Nessa situação, quando nós vamos prever os canteiros, preferencialmente trabalhar com temas que voltem para o quadrado, para o retangular, com esse tipo de forma. Porque trabalhar com temas ondulados nem sempre fica atrativo, fica meio estranho no desenho. Então, vocês têm duas imagens que dá para poder perceber essa diferença. Padronização também é outra coisa importante. Na primeira imagem, tudo que está sendo trabalhado, ele verte para as formas retilíneas. Então, tanto o canteiro de gramas, quanto os caminhos, quanto a disposição das espécies, sempre em formas alinhadas, formas retilíneas. Ao contrário, na imagem da direita, a opção foram formas curvas. Então, a circulação, a parte de piso, a parte de gramados, assim como a disposição das plantas, é tudo em formas curvas. Então, isso é padronizar. Todas as duas formas estão muito bonitas, mas a gente não pode ficar misturando muito. Fica mais interessante padronizar numa determinada forma. E qual forma é a melhor? Não tem uma preferência, vai depender do estilo da construção, da preferência do usuário, da inspiração do paisagista e escolher aquilo que vai melhor adequar ao projeto. Outra situação que é importante ser considerada é o ângulo de visão, que normalmente nós trabalhamos em 3 níveis. Aquele que está na frente, ou seja, mais próximo, depois um segundo, que é intermediário, e aquele que está mais distante, que vai formar o fundo. O que é importante? A gente dispor plantas que têm alturas diferenciadas, seguindo essa proporção dos ângulos de vista,
pois ao contrário, se nós colocarmos plantas grandes na frente, vai tampar totalmente a vista das outras plantas menores. É uma coisa parece bastante lógica, mas às vezes se comete alguns erros na disposição das plantas, esquecendo que nós precisamos ter uma escala de altura para fazer a previsão, fazer o planejamento. Também é importante lembrar que o ângulo de visão ele pode causar sensações. Por exemplo, nessa situação em que nós trabalhamos com elementos mais altos, ele pode causar a sensação de confinamento, de estreitamento para as pessoas que estão circulando. Ao contrário, a disposição de elementos mais baixos e talvez algum maior só para fazer o fechamento, ele amplia o espaço. Por isso é que nós falávamos lá nos jardins ingleses que o uso dos gramados ele era bastante interessante porque ele causava essa sensação de amplitude, ele aumentava os espaços. O projeto paisagístico, ele contém algumas partes, algumas etapas no seu planejamento e execução. A primeira parte que nós vamos fazer, é o anteprojeto. No anteprojeto é onde nós vamos fazer a distribuição espacial. Nós já falamos daquela distribuição de volumes, de massas, de caminhos. Então, é isso que vai ser feito. Nós vamos tomar um espaço e, a partir desse espaço, nós vamos fazer a distribuição dos elementos que nós vamos trabalhar nesse projeto. Também nós vamos prever quais as intervenções vão ser feitas no terreno. Por exemplo, vai precisar aplanar o terreno, vai precisar de criar volumes no terreno, tudo que for intervenção, vai precisar de descompactar, arar, tudo vai estar previsto nesse anteprojeto. Nós vamos fazer o planejamento desses ambientes que vão compor, isso vem junto com a distribuição espacial. Então, nós vamos ver o que vai ter nesse projeto, nessa área, qual é a nossa proposta de planejamento. Também nós vamos fazer a definição básica de materiais. Isso vem muito do estilo. Que tipo de material nós vamos empregar em função do estilo que foi escolhido? Nós vamos indicar a vegetação e nós vamos também indicar quais elementos vão ser usados, elementos estruturais, por exemplo, vai ter fonte, cascata, vai ter uma escultura, um busto. O que nós estamos prevendo como elemento estrutural também vai ser colocado no anteprojeto. Depois de se fazer essa distribuição básica de como vai ficar a proposta do projeto, ele é apresentado ao cliente. E uma vez o cliente tendo aprovado, nós vamos fazer o projeto definitivo. O que é interessante dessa parte do que nós chamamos de anteprojeto é que pode ser que o cliente não goste de alguma coisa do que foi proposto, ou ele pode pedir que seja inserido algo que não havia sido pensado ainda. Então, tudo é possível ser feito nessa etapa. Aprovado, então, o anteprojeto, nós vamos passar para o chamado projeto executivo. Esse projeto, ele vai conter os desenhos em quantidades, em números que forem necessários para discriminar, para detalhar tudo aquilo que está sendo previsto no projeto. Não significa que seria uma prancha, uma folha só, mas podem ser várias. O importante é estar tudo muito bem detalhado. Também ele tem que ser feito em escalas, em dimensões que sejam adequadas para permitir uma perfeita compreensão e também facilitar o processo de implantação. E junto com o projeto executivo, nós colocamos também um memorial descritivo e quantitativo, que vai ser objeto de uma outra aula que nós vamos explicar como fazer isto. Feitos os projetos, então, nós vamos preparar um projeto para plantio ou projeto de implantação. Nesse projeto, nós vamos auxiliar quem vai fazer a implantação de forma que saiba exatamente aonde está a localização de cada espécie, de cada elemento construtivo, cada elemento estrutural que está sendo previsto. Também é importante indicar a quantidade dessas espécies. Então, ele tem que estar muito bem localizado, muito bem identificado.
Uma das técnicas que nós utilizamos, que eu acho bastante prático, é tomar o projeto executivo e quadricular esse projeto. Normalmente, nós vamos quadricular em distâncias em torno de 1 metro, é o suficiente, elas precisam ser padronizadas. Com isso, fica fácil no campo, para quem está fazendo a implantação, olhar para o projeto e saber por metro o que vai ser colocado dentro dessa dimensão. Isso nas dimensões maiores facilita bastante. Se for um projeto numa dimensão menor, nós podemos padronizar, por exemplo, por meio metro. Então não há uma regra, mas essa situação de metro ela ajuda bastante. Então é algo muito simples que é bem fácil de ser feito, tanto no projeto à mão quanto no projeto em computador. É só colocar essas quadrículas mostrando as distâncias. O projeto paisagístico, ele não consta somente do projeto onde nós vamos ver a especificação botânica, a especificação das plantas. Tanto que esse projeto ele é chamado de projeto botânico. Mas, dependendo da complexidade do projeto, ele vai ser composto de vários outros projetos que são complementares. Então, nós podemos ter um projeto de arquitetura. Por exemplo, vamos supor que no seu projeto está previsto fazer uma fonte, uma cascata, ou um quiosque, um pergolado. Nesse caso, nós vamos precisar do auxílio de um arquiteto para fazer o planejamento de como isso vai ser feito, como será o desenho, o traçado dele. Então, esse é o projeto de arquitetura. E aí, nessas estruturas, nós vamos ter que apresentar cálculos, que são os cálculos estruturais, que normalmente são feitos por engenheiros. Então, vem também o projeto de cálculo estrutural geotécnico. O jardim normalmente ele é iluminado e, sobretudo, quando nós temos algumas estruturas como essa, demanda bastante iluminação e um trabalho bastante elaborado. Não é só colocar um poste para poder iluminar, mas ele tem que ter uma disposição bastante atrativa das luminárias, tipos de luminárias, colorações. E a esse planejamento, nós chamamos de projeto luminotécnico. Normalmente, quem faz isso ou é o arquiteto ou o engenheiro elétrico. Dependendo também da complexidade, nós vamos ter um projeto das instalações hidrossanitárias. Então, nós vamos ter, por exemplo, banheiros, se for um parque, por exemplo. Então, você tem estruturas que precisam ser dimensionadas por engenheiros também. O projeto elétrico, como nós já dissemos, além da luminotécnico, que se refere à parte artística da iluminação, mas o elétrico é como vai chegar essa iluminação, postes, caixas, etc. Então, nós precisamos do engenheiro elétrico para auxiliar nisto. Também pode ser necessário um projeto de drenagem da área, e aí nós precisamos aí de um engenheiro agrícola, um engenheiro agrônomo para fazer esse tipo de projeto, e um projeto de irrigação. Os grandes jardins, a maioria dos jardins, precisam de sistema de irrigação. Então, isso cabe um projeto também. E aí nós vamos ter um engenheiro agrícola, um engenheiro agrônomo, que vai saber preparar um projeto específico para a irrigação do jardim. E por último, nós temos um projeto chamado de comunicação visual, que é um projeto artístico que vai mostrar como pode ser esse jardim, como vai ficar esse jardim. Então, além do que nós chamamos de projeto botânico, que é aquele onde estão discriminadas as espécies vegetais, o traçado, o estilo do jardim, vários outros projetos podem ser necessários. Então, percebam que a elaboração de um projeto paisagístico nem sempre ele é feito só por uma pessoa, só por um profissional. São exigidos, às vezes, vários profissionais que vão trabalhar em conjunto.